Zaqueu, da avareza à generosidade. Na antiga e próspera cidade de Jericó, vivia um morador chamado Zaqueu, cujo nome era sussurrado, com uma mistura de desprezo, medo e ressentimento. Pequeno em estatura, mas colossal em riqueza e poder, ele era o chefe dos cobradores de impostos, uma posição que o tornava um dos homens mais odiados de toda a Judéia. Em uma terra sob o jugo do Império Romano, os cobradores de impostos eram vistos não apenas como funcionários do opressor, mas como traidores de seu próprio povo. Eram judeus que enriqueciam às custas de seus irmãos, explorando-os para agradar a César, e mais ainda, para encher seus próprios cofres. Zaqueu não era apenas um deles. Ele era o mestre do ofício, o arquiteto de um sistema de extorsão legalizada que esmagava os pobres e corroía a alma da comunidade. Sua casa, sem dúvida uma das mais opulentas de Jericó, era um monumento da sua ganância, construída com o suor e as lágrimas dos agricultores, dos artesãos e dos comerciantes que ele sobrecarregava. Cada pilar de mármore e cada tapeçaria fina era um testemunho silencioso de sua desonestidade. As pessoas o evitavam nas ruas, virando o rosto ou atravessando para o outro lado para não cruzar com seu olhar. Para elas, Zaqueu era mais do que um homem. Era um símbolo da corrupção, da injustiça e da aliança profana com o poder estrangeiro que profanava a terra prometida. Ele era um pecador público, um homem ritualmente impuro, cuja companhia era suficiente para contaminar os justos. O isolamento social era o preço de sua fortuna, uma fortaleza de moedas de ouro que o separava de sua comunidade, de sua fé e, em última análise, de si mesmo. Ele tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas vivia em um deserto de solidão, cercado por muros de ressentimento que ele próprio havia construído. Dentro de Zaqueu, no entanto, por trás da fachada de um homem implacável e satisfeito, algo se agitava. Talvez fosse o peso de sua consciência, ou os insultos sussurrados, ou simplesmente um vazio que toda a sua riqueza não conseguia preencher. Ele ouvia os rumores sobre um pregador itinerante da Galileia, um homem chamado Jesus, que falava de um reino diferente, um reino de misericórdia, perdão e justiça. Os seus testemunhos eram extraordinários. As pessoas comentavam que ele curava os doentes, acolhia os marginalizados e, o mais chocante de tudo, comia com os cobradores de impostos e pecadores. Este último boato da época chegou profundamente ao ouvido de Zaqueu, um homem santo que não se afastava do povo, um mestre que oferecia dignidade aos indignos. A curiosidade, misturada com uma semente de esperança desesperada, começou a brotar em seu coração endurecido. Ele precisava ver esse homem, precisava saber se a redenção era possível, até mesmo para alguém como ele. A oportunidade surgiu quando a notícia se espalhou rapidamente que Jesus estava a caminho de Jericó. A cidade inteira entrou em alvoroço. Multidões se formaram ao longo da estrada principal, todos ansiosos para vislumbrar o famoso rabi Zaqueu. Impulsionado por uma força que ele mal compreendia, juntou-se à multidão. No entanto, seu maior obstáculo físico tornou-se um reflexo de seu obstáculo social. Sua baixa estatura o impedia de ver por cima das cabeças e dos ombros da multidão que o cercava. As mesmas pessoas que o desprezavam agora formavam uma barreira impenetrável entre ele e sua única chance de vislumbrar a esperança. Por um momento, a frustração ameaçou consumi-lo. Ele era Zaqueu, o poderoso, o rico, e ainda assim estava impotente, perdido no meio da multidão, invisível e insignificante. Mas a determinação de Zaqueu era a mesma que o levara ao topo de sua profissão desprezível, ressurgiu com um novo propósito. Ele não seria dissuadido. Avistando um sicômoro, era na época uma figueira brava, com galhos baixos e fortes logo mais à frente no meio do caminho. Então surgiu dentro de si uma ideia ousada e um tanto humilhante, que tomou forma. Sem se importar com sua dignidade,
e com o ridículo que certamente atrairia. O abastado chefe dos cobradores de impostos correu à frente da multidão. Agarrou-se ao tronco da árvore e subiu em seus galhos. Lá de cima, empolerado como uma criança, ele tinha uma visão clara da estrada. Por aquele ato Zaqueu despocei de seu status, de seu orgulho e de sua reputação. Naquele galho de árvore, ele não era mais o temido coletor de impostos, mas apenas um homem desesperado, buscando algo que seu dinheiro não podia comprar. Ele se fez pequeno para poder ver algo grande. E foi nesse momento de vulnerabilidade, com esse ato de humilhação autoimposta, que ele se tornou visível para a única pessoa que importava, o Rabi. Quando Jesus se aproximou do local, ele parou. Em meio ao clamor da multidão, ele olhou para cima, diretamente para Zaqueu, e o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. O mundo de Zaqueu parou. O mestre não apenas o viu, ele o conhecia e queria entrar em sua casa, o epicentro de sua vergonha e pecado. Para Zaqueu, aquele chamado foi o som da graça, quebrando as muralhas de sua solidão. A reação da multidão foi imediata e previsível. Um murmúrio coletivo, de indignação e escândalo. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador, diziam uns aos outros, balançando a cabeça em desaprovação. Para eles, o ato de Jesus era incompreensível. Uma violação das normas sociais e religiosas. O santo estava se contaminando ao se hospedar na casa de um impuro. O justo estava legitimando o injusto. A visita de Jesus à casa de Zaqueu não era apenas um gesto social. Era uma declaração teológica poderosa. Desafiava a noção de que a santidade se mantinha através da separação e, em vez disso, demonstrava que a verdadeira santidade se manifesta ao entrar nos lugares mais sombrios para levar a luz. A casa de Zaqueu, um lugar que todos os judeus justos evitavam, tornou-se naquele dia o palco central da manifestação do reino de Deus. Enquanto a multidão resmungava do lado de fora, dentro da casa de Zaqueu, uma transformação milagrosa estava ocorrendo. A alegria e a incredulidade de Zaqueu, ao descer da árvore e receber Jesus em sua casa, deram lugar a um profundo e genuíno arrependimento. A presença de Jesus, a aceitação incondicional que ele ofereceu, fez o que anos de ostracismo e condenação não conseguiram. Derreteu o coração de Zaqueu. A graça não o desculpou, mas o transformou. Diante de Jesus, Zaqueu não tentou se justificar, negociar ou minimizar seus pecados. Em vez disso, ele se levantou e fez uma declaração pública que chocou a todos que a ouviram. Uma declaração que provava a autenticidade de sua mudança. Senhor, disse Zaqueu, com a voz embargada pela emoção, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa defraudei de alguém, restituirei 4 vezes mais. Esta não era uma promessa vaga ou uma penitência simbólica. Era um ato de justiça radical e sacrificial. A lei mosaica exigia a restituição do valor roubado, mais 1/5, em casos de fraude confessada. Zaqueu prometeu devolver 4 vezes mais, a penalidade reservada para ladrões apanhados em flagrante e sem remorso. Além disso, ele se comprometeu a doar metade de toda a sua fortuna aos pobres. Em um único momento, o homem que construiu sua vida sobre a ganância estava desmantelando voluntariamente seu império financeiro. O dinheiro, que tinha sido seu Deus, agora se tornava uma ferramenta para a justiça e a misericórdia. Seu arrependimento não era apenas uma questão de palavras ou sentimentos. Era visível, tangível e custoso. Era a prova irrefutável de um coração transformado. Jesus, vendo a evidência da fé genuína de Zaqueu, respondeu com uma das declarações mais profundas de seu ministério. Hoje, houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Com estas palavras, Jesus fez 3 coisas monumentais. Primeiro, ele declarou que a salvação não era
um evento futuro, mas uma realidade presente que havia entrado naquela casa. Naquele exato momento, segundo, ao chamar Zaqueu de filho de Abraão, Jesus o restaurou à comunidade da aliança, reintegrando para a família de Deus, afirmando que sua identidade não estava em sua profissão pecaminosa, mas em sua herança de fé. Ele desfez a exclusão imposta pela sociedade e o acolheu de volta. Finalmente Jesus resumiu a essência de sua própria missão: buscar e salvar os perdidos. Zaqueu era o exemplo perfeito do perdido. Perdido para sua comunidade, perdido em sua ganância, perdido em sua solidão. A história de Zaqueu encapsula o coração do Evangelho, que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Salvação não é conquistada por mérito ou retidão, mas é um dom oferecido àqueles que, reconhecendo sua perdição, se abrem para recebê-la. O encontro de Jesus com o odiado cobrador de impostos de Jericó não é apenas uma anedota histórica, é um convite perpétuo. Mostra que a transformação é possível, que a restituição é parte integrante do verdadeiro arrependimento e que o amor de Deus procura ativamente por nós. Mesmo quando estamos escondidos, isolados ou empolerados em uma árvore, esperando apenas por um vislumbre de esperança. Zaqueu, o pequeno homem, que subiu em uma árvore para ver Jesus, acabou por ter Jesus a descer ao seu nível para o salvar, demonstrando que, no reino de Deus, são os que se humilham que são exaltados. Compartilhe essa mensagem poderosa para que possamos alcançar mais vidas. Deus vos abençoe.